Olá, Chikung. Olá, Margarida. Clara. Chegaste, Clara. Olá, que bom ver-vos chegar. E que bom estarem aqui, terem acolhido o meu chamado, terem acolhido o meu convite. Muito obrigada por me oferecerem um pouco do vosso tempo para eu falar sobre este tema que é gigante e que eu vou tentar. Bruna, um beijinho para ti grande. Eu vou hoje, durante esta live, abordar um tema gigante, este tema da jornada da heroína. Não tenho qualquer pretensão de que vocês saiam daqui a perceber a totalidade da jornada da heroína. Jornada da heroína é um tema que é muito profundo. O que eu vou tentar aqui hoje, olá Vera, olá Wanda, o que eu vou tentar hoje é falar sobre aqueles que me parecem que são os tópicos estruturais mais importantes de momento para contextualizar o que é a jornada da heroína pelo zodíaco e porque é que é tão importante nós percebermos e entendermos como é que se desenrola este guião mítico para nós termos um modelo de referência de lugar, para sabermos identificar em que lugar das nossas etapas é que estamos, para termos uma referência, porque é a partir dessa referência que nós podemos reclamar pertença ao que estamos a viver e às paisagens cíclicas que estamos a habitar. Então, durante esta live nós vamos falar de narrativas inclusivas, ou seja, de uma construção de narrativa que não é linear, que não se prende exatamente ao passado, presente e futuro, mas que é circular e abrangente. Vamos falar sobre pertença e paisagem, a pertença profunda às nossas paisagens internas e externas. Vamos falar sobre mitos e a construção dos mitos e porque é que a mitologia pessoal é tão importante e tão relevante para as nossas vidas e para a jornada da heroína, e depois falaremos de biografia humana e eu, como na outra live, darei um tempo para partilha e para questões. Então, antes de mais, antes de começar, queria dizer que quando eu falo da jornada da heroína, não falo necessariamente de uma jornada para mulheres. Estou a referir-me a... Eu refiro a heroína à alma. Então, a jornada da heroína pelas paisagens da vida cíclica, utilizando o zodíaco como referência, como guião, é a jornada da alma pelas paisagens da vida cíclica, onde o zodíaco serve de um modelo de referência, de um guião que nos ajuda a perceber quais é que são as fases e as etapas pelas quais a alma passa para poder conquistar ação no mundo, para poder ser no mundo. Mas vamos começar por onde eu gosto sempre de começar, que é por um poema. Eu vou-vos ler um poema e, na verdade, este é um dos meus poemas favoritos, de um dos meus poetas favoritos, Maria Rainer Rilke, e só neste poema, este poema em pouquinhas frases diz tudo o que eu gostaria de conseguir explicar acerca da jornada da heroína, mas que jamais poderia explicar neste curto espaço de tempo. Mas eu vou-vos deixar o poema, vou-vos ler e prometo que depois nos comentários no meu feed eu coloco o poema por inteiro, está bem? Para vocês poderem trazê-lo para a vossa mesinha de cabeceira. E se quiserem, porque não dormir com ele. Então este é um dos poemas de Rilke, do livro das Horas, e chama-se Lírio de Água. E diz assim: a minha vida é minha, mas quem o disser estará a privar-me dela, pois a vida é infinita. A ondulação na água, a sombra no céu, são minhas. Ainda são o mesmo, a minha vida. Nenhum desejo me habita, sou movido. Nunca me recolho na renúncia do ritmo diário da minha alma. Eu não desejo, sou completo. Por ser movido, eu exerço o meu império, concretizando os meus sonhos noturnos. Através do meu corpo à superfície da água, atraio o confim dos espelhos. Então, talvez seja um poema bastante profundo e complexo para iniciar uma live,
mas ele é rico em imagens profundas que ativam em nós línguas e paisagens que normalmente a vida cotidiana e o pensamento linear não ativam. E estas línguas, estas paisagens, são as línguas e as paisagens da alma. Então, quando eu empreendo uma viagem, uma jornada de desenvolvimento pessoal, se eu quiser que ele seja abrangente e diverso, eu preciso de ir bater à porta destas paisagens. Porque tal como o Rilke diz, ele exerce o seu império concretizando os sonhos noturnos, aqueles que estão no nosso subconsciente. Não são aqueles que a nossa mente acha que quer conquistar, mas aqueles que vivem nas paisagens profundas do nosso inconsciente. Esses são os nossos sonhos noturnos. E cultivar uma linguagem mítica, ou seja, cultivar a capacidade de falar a língua da alma, é cultivar a capacidade de saber dar resposta àquilo que a alma nos pede. E de certa forma a vida vai-nos forjando, vai-nos preparando para nós sermos cada vez mais capazes de aceitar, assumir a inteireza que somos. Então, quando nós falamos de narrativas inclusivas, que é um dos tópicos que eu trago para esta live, nós estamos a falar da diferença entre aquilo que nos aconteceu, os fatos da nossa história pessoal e a história que nós contamos acerca do assunto. E existe uma diferença enorme. Então, uma coisa é o que me aconteceu. Outra coisa foi a narrativa que eu fui tecendo em relação àquilo que me aconteceu. Foi a forma como a minha psique precisou de encontrar e criar significados para a minha experiência. E consciente ou inconscientemente, a nossa psique está constantemente a criar significado. Esta é uma das funções primordiais da alma humana, é a criação de significado. Então, nós vamos desenvolvendo a nossa consciência à medida que somos capazes cada vez mais de ser conscientes nesta ação de criar significado. Aquilo que alguns psicólogos de desenvolvimento chamam de o desenvolvimento do eu autoral. Então, o eu autoral é aquele que tem a capacidade de conscientemente dar significado aos factos e acontecimentos da vida. Então, reclamar a totalidade da narrativa implica eu também reclamar a minha pertença às várias etapas, sabem? Implica eu reclamar a inteireza da minha experiência e dar-lhe um significado. Por isso, eu fui trazendo para a astrologia este guião desta jornada mítica, porque o zodíaco é a metáfora perfeita. O zodíaco é um sistema de referência que olha para o céu, olhando ao mesmo tempo para nós. E vendo através do céu a totalidade da existência. Então, quando nós olhamos para o zodíaco, nós olhamos para todas estas várias paisagens, elas estão lá todas. E elas são cíclicas, uma precede a outra. Existe uma ordem que é cósmica, mas que ao mesmo tempo é uma ordem que é física e que está ligada à própria natureza. Afinal de contas, a seguir à primavera vem o verão, e a seguir ao verão vem o outono, e a seguir ao outono vem o inverno. O sol a primavera começa com o sol em Carneiro, e eu sei que no outono o outono vai entrar com o sol em Balança. Assim como eu sei que o inverno vai emergir com o sol em Capricórnio. Isto é uma ordem. Isto é algo que é fixo e que é permanente dentro da impermanência, da ciclicidade das nossas vidas e das nossas histórias. Então, quando eu começo a olhar para a minha história através de um modelo mítico, há logo uma coisa incrível que acontece, que é, eu sei que eu estou constantemente a caminhar. Então, eu estou constantemente a mudar de paisagem. Ficar quieto, ficar parado, ainda que seja numa paisagem muito agradável, é cristalizar-me na minha jornada. Ou seja, é impedir a minha alma de andar para a frente. Outra coisa quando nós olhamos para o zodíaco como
um modelo de construção mítica, é perceber que todas as partes, ou seja, todas as fases da jornada da alma, são importantes para construir o todo. Não há uma melhor que a outra. A fase onde eu tenho mais dificuldades, a fase onde eu me sinto mais vulnerável, mais fraca, não é pior nem melhor do que aquela onde eu chego ao topo da montanha e toda a gente me vê e valida. Todas fazem parte deste caminho que a alma encontra para se manifestar no mundo através da sua capacidade autoral. Aquilo que Jung chamou do caminho da individuação. Então este caminho da individuação de Jung não é um caminho que nós fazemos parados, é um caminho, é uma jornada. E talvez por isto o Joseph Campbell, que foi assim o pai desta noção da jornada do herói, de que todos nós trazemos uma jornada mítica e que as passagens dessa jornada mítica, elas são idênticas em todos os mitos do mundo, ou seja, o homem e a mulher passa ciclicamente pelas mesmas etapas e isto é uma jornada, é um guião que é universal. Então, Jung e Campbell, na verdade, eles os dois foram contemporâneos e esta construção foi deste caminho da individuação, deste caminho do herói, ele foi crescendo passo a passo. Quando eu comecei a olhar para o zodíaco e a encontrar no zodíaco este guião da jornada da heroína, eu naturalmente que fui beber às fontes do Jung e à fonte do Campbell, mas na verdade aquilo que eu estava mesmo à procura, sabem, mais do que uma explicação mental das etapas, era um modelo que me ajudasse através da biografia humana, através da minha autobiografia, reclamar a minha pertença profunda a cada uma delas. Ou seja, reclamar a inclusão da minha história. E, neste momento aqui onde eu sou o lugar onde eu estou. Eu só posso ter um modelo de referência para saber quem sou se eu estiver firmemente a pertencer ao lugar onde estou. Porque é a partir do lugar onde eu estou que eu tenho o contexto necessário para construir significado. Os significados que eu construo agora, eles estão diretamente ligados ao contexto, ao lugar onde eu me encontro. Então, num caminho de desenvolvimento pessoal, nada nunca é fixo ou estante. Os insights e as epifanias que eu tenho hoje estão ligados ao lugar onde eu estou hoje. Amanhã vai ser outra coisa. Vão ser outros insights, outras epifanias. Eu vou ter outra imagem de quem eu sou. E essa imagem do eu sou está sempre ligada ao lugar onde eu estou. Então, quando nós falamos de narrativas inclusivas, precisamos de falar de pertença e paisagem. De esta pertença radical aos lugares onde habitamos, sejam eles agradáveis ou menos agradáveis. Esta consciência de que nós estamos ciclicamente a caminhar e que o grande problema não é passar pelas tormentas. O problema é, na verdade, cristalizarmos-nos, quer seja nas tormentas, quer seja nas fases boas da nossa vida. É de repente eu não dizer sim ao chamado, eu não querer avançar. E depois há outra questão, que é, quando eu olho para a minha biografia e quando eu assumo esta responsabilidade ou o meu poder de ser uma construtora consciente de significado das coisas que me acontecem, eu não posso usar uma linguagem linear. Eu não posso, entrar naquela tentação de dizer isto aconteceu-me porque eu não fui boa o suficiente, porque eu ainda não trabalhei para chegar a algum lado ou porque eu ainda não me desenvolvi. A construção de uma linguagem mítica implica que eu encontre um guião e que a partir desse guião eu construa um mito para mim, uma mitologia pessoal que me ajuda a pertencer aos meus territórios e a dar-lhes um significado mais profundo, mas que não tenha a ver com aquelas vozes da nossa mente que estão constantemente à procura de culpados e à procura do que é certo e à procura do que é errado, porque a experiência da alma é sempre uma experiência totalitária e abrangente. Então os mitos têm paisagens específicas e é importante pensar que
Se eu falo de mitologia pessoal, existe depois esta que é uma mitologia que é global e coletiva, e que nessa mitologia global e coletiva vivem os arquétipos. A astrologia, por exemplo, é uma arte que desenvolve a capacidade de falar com os arquétipos, de comunicar quem é que eles são, qual é que é a sua natureza, e de encontrar, de certa forma, que é uma das coisas mais difíceis da arte de ser astrólogo, encontrar a devida linguagem para traduzir algo que é simbólico, profundo e altamente poderoso numa série de conceitos e de símbolos e de linguagens que possam servir a pessoa no contexto onde ela está, mas sem reduzir os arquétipos, enfim, a noções vagas ou sabem, ou a definições postas em caixinhas do género eu sou leão, então eu sou uma pessoa com um grande ego e eu sou uma pessoa que precisa de brilhar. Isso é reduzir e matar o arquétipo. Então, falando de mitos, de paisagens, eu gostava de vos ler aqui uma passagem do meu livro da Jornada da Heroína, onde eu cito um psicanalista que é o Stephenson Bond, que tem um trabalho profundo em relação à mitologia pessoal. Então, eu começo um parágrafo a dizer assim: desde o início dos tempos que o homem recorre aos mitos para entender e dar significado à criação. Em todas as partes deste planeta generoso que habitamos nasceram mitos que tanto ofereciam a explicação para o inexplicável, como encerravam em si modelos, valores e crenças que esculpiam a identidade de uma cultura e de um povo. Então, uma das funções dos mitos é esta de criar uma identidade que é global, sabem? Uma identidade onde nós, o eu individual, se sente parte de um eu maior. E, portanto, onde todos nós temos uma série de regras e de valores e de crenças que fazem com que possamos construir um bem comum. Depois eu continuo a escrever: a consciência mítica permeia-nos como uma manta que abraça e protege a nossa identidade coletiva. Ela existe desde os primórdios do tempo e é uma das faculdades mais importantes da nossa psique. Então a consciência mítica é aquilo que une a psique individual, a minha alma individual, à alma do mundo, à psique coletiva. E o psicanalista Stephenson Bond, que eu vos falei, e que tem um livro maravilhoso que se chama, eu acho que é Mitologia Pessoal, Personal Mythology, ele diz assim: um mito está vivo quando mostra um modo, um estilo, uma estrutura de vida cotidiana. Um mito torna-se num fóssil quando representa um modo de vida que já não satisfaz. Aqui então podemos olhar para a nossa cultura, para o estado onde nós estamos, e podemos realmente ver que se calhar muitos dos mitos que nós cultuamos até agora e que construíam esta identidade global, transformaram-se em fósseis, e que nós estamos numa fase de grande transformação onde existe esta necessidade de renovar os mitos, de encontrarmos narrativas míticas globais que façam com que as nossas individualidades, o nosso eu individual, volte a ser agregado numa identidade coletiva. Podíamos ir por aí, mas a jornada da heroína fala da nossa jornada pessoal. Portanto, fala do nosso caminho numa construção autoral de uma mitologia que é pessoal. Esse é o tema que eu trouxe. E aí há uma coisa que é muito importante perceber, que é, independentemente de eu estar ou não a construir um mito conscientemente, de eu estar conscientemente a participar na construção da minha mitologia pessoal, a minha psique no meu inconsciente, ela está a contar uma história em relação àquilo que me aconteceu. Então, a minha mitologia pessoal, ela existe. Ela é sólida, ela é concreta, independentemente de eu ter ou não consciência disso. E a grande pergunta é: quais é que são estes mitos que nós cultuamos, que temos dentro de nós e que se transformaram em fósseis? E que já não servem de modelo de referência para as nossas decisões e para a forma como nós conduzimos a nossa vida cotidiana?
Esta é uma pergunta profunda e é uma pergunta que todos deveríamos trazer para a mesinha de cabeceira. Ela não tem uma resposta fácil, nem tampouco nós chegamos aos lugares do nosso subconsciente através da nossa mente. Nós precisamos de trazer esta pergunta e cultivá-la no dia a dia. A Sílvia está a falar de um livro da Maureen Murdoch, que estudou com o Campbell e que escreveu um livro que se chama A Jornada da Heroína. Mas esta abordagem do Campbell e da Maureen é uma abordagem que está associada ao homem ou à mulher. E aqui o que eu estou a falar é da alma. Ou seja, estou a falar de uma coisa que é universal e abrangente. Então é ligeiramente diferente da visão tanto do Campbell, tanto quanto a da Maureen Murdoch. Mas tanto um como o outro, claro que sim, são autores que vale a pena ver e investigar. Mas esta grande pergunta, que é uma pergunta que não vem nem do Campbell nem da Maureen, mas que vem do Dr. Bond, é: onde é que a nossa narrativa mítica se transformou em fóssil? E aqui entra o eu autoral. Aqui entra a necessidade de eu conseguir desenvolver um olhar interno de autoobservação, de eu perceber como é que eu ando a contar as minhas histórias. Onde é que eu estou cristalizado nas minhas narrativas? Que mitos são estes onde eu cristalizei a minha consciência e que não me deixam avançar? Que não só se transformaram fósseis, como cristalizaram a minha ação. Ou seja, que paisagens internas são estas às quais eu me estou a recusar a pertencer? Essa é a questão profunda que nos leva à jornada da heroína pelo zodíaco. O zodíaco é um modelo de referência onde através do qual nós observamos a ciclicidade da existência. E se nós falamos de ciclicidade, falamos de impermanência, certo? Uma coisa que é cíclica é uma coisa que está constantemente a morrer e a renascer. É uma coisa que está em constante renovação. Então é o contrário da cristalização. Cristalização, ela agrega, ela é importante para criar estrutura, mas a evolução está no movimento. Então, quando eu olho para o zodíaco e eu olho para cada um dos signos e para as qualidades de cada um dos signos como uma passagem pela qual todos temos que transitar, quando eu olho para os 12 signos do zodíaco como paisagens universais e totais às quais nós pertencemos inteiramente, então a abordagem à astrologia muda completamente. Já não interessa qual é que é o meu signo, quantos planetas é que eu tenho na casa A, ou que trânsitos é que eu estou a passar. Interessa olhar para estes signos enquanto paisagens e aprender com eles, aprender a conhecer cada uma das suas paisagens, para eu poder olhar para a minha história, para a minha biografia pessoal e reclamar pertença a cada uma delas. Então já não tem a ver, sabem, com se eu tenho mais energia em peixes ou menos energia em caranguejo. Tem a ver que cada um deles fala arquetipicamente sobre uma paisagem específica. E que se eu conseguir construir narrativas pessoais para cada um destes arquétipos, de encontro, de pertença a cada um deles, eu vou construir a capacidade de navegar ciclicamente pela minha vida de uma forma mais inteira. Eu vou reclamar a totalidade da minha biografia. E há uma coisa muito importante que nós normalmente, que na nossa cultura nunca se fala, mas que em muitas culturas indígenas, sabem, é pedra basilar e sacral. É algo que se passa de geração em geração, de velhos para novos. Que é esta ideia em que o tempo que eu estou a viver agora não é só o presente. O lugar onde eu estou agora representa não só tudo o que eu já vivi, o lugar onde eu estou, mas tudo aquilo que eu vou viver. Tudo isso está agora, aqui, onde eu estou. Então, em termos míticos, arquetípicos, quando eu olho para o zodíaco e eu vejo uma mandala com 12 áreas, e eu sei que cada uma dessa área é uma passagem cíclica para onde eu vou, eu tenho algo que é simbólico e que me ajuda a trazer
para a minha consciência esta noção que, independentemente de onde eu estou, da fase da vida onde eu me encontro, da situação pela qual eu estou a passar, aqui e agora eu já sou a totalidade da jornada. Aqui e agora eu já represento tanto o passado quanto o futuro. E uma das coisas muito bonitas desta construção mítica através da astrologia é que quando nós passamos a olhar para a astrologia desta maneira, então olhar para o futuro já não tem nada a ver com querer saber o que é que me vai acontecer e querer me defender dos ataques da vida ou de quando me tiram o tapete. Tem muito mais a ver com esta construção autoral de significado, de eu saber que se eu agora estou aqui neste lugar, nesta passagem, nesta paisagem da jornada da heroína, que volto a repetir, não se refere à mulher, mas à alma, então eu sei que a passagem, a paisagem seguinte é a paisagem X. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa paisagem. Nem tampouco esta jornada é linear no sentido em que eu estou a viver uma fase de cada vez. Nós estamos a transitar entre paisagens e como nós somos seres multidimensionais, nós muitas das vezes estamos em várias fases ao mesmo tempo. Mas há sempre uma que está mais presente e predominante na nossa consciência. Aquela que, de certa forma, no momento presente, está a ativar mais os nossos recursos e a nossa atenção. E nós podemos sempre nos guiar por aí. Então, quando eu começo a olhar para o zodíaco como um guião, começam a aparecer perguntas. A primeira pergunta é: onde é que eu estou? Em que etapa é que eu me encontro? Eu posso aqui, resumidamente, vos dizer assim que nome é que eu dei a cada etapa, mas é preciso olhar de uma forma mais profunda para o zodíaco para conseguir ir encontrando uma resposta para esta pergunta. Onde é que eu estou neste momento? E muitas das vezes eu no meu trabalho eu tenho duas ferramentas. Uma delas é a astrologia, o zodíaco, a outra é a biografia humana e é o estudo do desenvolvimento humano, não só a nível físico, mas como também a nível anímico. E normalmente o nosso desenvolvimento orgânico e biológico está ligado com o nosso desenvolvimento anímico. As coisas não estão separadas. Ou seja, a forma como a alma se vai desabrochando em nós, também está ligado aos processos orgânicos que acontecem no meu corpo. Está ligado às minhas hormonas, está ligado ao meu sistema endócrino, está ligado ao meu sistema nervoso. Portanto, nós somos sistemas abertos que estão em constante comunicação e interdependência. É infantil pensar em desenvolvimento pessoal e não pensar em saúde física, em corpo físico. E também na aceitação profunda do lugar e da fase de vida em que eu me encontro. Se eu tenho 20 anos de idade, eu não posso exigir de mim e cobrar de mim a maturidade que vem com os próprios processos hormonais que ocorrem na menopausa. Porque na menopausa há uma série de processos que acontecem que fazem com que... Menopausa, andropausa, ok? Uma série de processos que acontecem que fazem com que haja um espaço orgânico dentro de mim para acolher esta alma que começa a ser cada vez mais presente e total. Assim como no segundo retorno de Saturno, que seria todo um outro tema para uma outra live, a minha maturidade começa a descer porque também os meus ossos começam a se sutilizar. Os meus ossos, ou seja, a minha estrutura mineral e óssea começa a ser, enfim, mais aberta, não é? Eu começo a perder minerais, começo a perder o cálcio, então há uma sutilização do meu ser. E com isso também vem um tipo de maturidade que já vem desta qualidade da alma. Então, olhar para o zodíaco como um modelo mítico e trazer para aqui a biografia humana para dar esta estrutura e este abraço que também tem a ver com aquilo que são as leis da matéria, ajuda-nos a trazer um entendimento muito mais global e sistémico para aquilo que é a história das nossas vidas. E quando eu falo de história das nossas vidas, repito, estou a falar de passado, presente, mas também de futuro. E eu sei que isto é algo, se calhar às vezes difícil de entender, porque na nossa cultura não se fala, lá está, não faz parte da mitologia cultural ocidental falar disto.
mas faz parte de muitas mitologias indígenas. E de certa forma, aqui no Ocidente nós temos uma série de mitos que se transformaram em fósseis e que não nos ajudam, mas existem outros cantos deste planeta onde existem coletivos, ou seja, culturas que ainda conseguem ter mitos fortes que agregam este eu individual numa identidade coletiva. E se calhar para nós que estamos órfãos de mitos neste momento, é interessante olhar para eles, não para os copiar, nem tampouco para nos apropriarmos dos seus mitos, das suas culturas, como estou a falar, por exemplo, sei lá, do xamanismo dos índios norte-americanos ou do sul da América, não para nos apropriarmos disso, mas para podermos abrir a nossa consciência, para nos voltarmos para dentro e perguntarmos que mitos são estes que nós precisamos de cultivar de forma pessoal, para que depois possam chegar à cultura, porque a única forma que eu tenho enquanto ser individual de contribuir para uma construção mítica da minha cultura é através de um processo consciente de desenvolver a minha mitologia pessoal. E a Sílvia perguntava-me sobre a construção do eu autoral. A construção do eu autoral é uma teoria da Universidade de Harvard, e ela foi desenvolvida por um grupo de psicólogos que estudam essencialmente psicologia e comportamento e desenvolvimento humano. Psicologia do comportamento e do desenvolvimento humano. Então, esta fase de desenvolvimento do eu autoral, na verdade, é uma fase... o modelo que existe neste momento para a psicologia convencional é o modelo de desenvolvimento de Piaget. Eu não vou... Foge aqui do âmbito desta live, mas só para te explicar, Sílvia, a seguir àquilo que o Piaget, enfim, reconheceu como as várias fases de desenvolvimento humano, ele parava no eu social, portanto, Piaget descrevia o desenvolvimento desde a primeira infância até ao eu social, o encontro do homem na sociedade. E o que a equipa da Universidade de Harvard entendeu é que existem mais estágios para além deste desenvolvimento do eu social. Nós não paramos de nos desenvolver no eu social. O próximo estágio é o eu autoral, ou seja, a minha capacidade consciente de criar significado. E este significado passa sempre por uma linguagem mítica, porque a linguagem da nossa psique, da nossa alma, é uma linguagem que é abrangente, que é mítica e simbólica. Não é uma linguagem linear nem tampouco concreta. É essencial entender isto para nós podermos realmente começar a abordar estes assuntos de uma forma séria e de uma forma construtiva. Então, eu vou só assim dizer por alto, vou nomear só as várias fases, enfim, de acordo com como eu as chamei, ok? E é claro que, enfim, há imenso para dizer acerca de cada uma delas. Nem tão pouco o livro que eu escrevi acerca da jornada da heroína é um trabalho profundo acerca do assunto. Ok? Eu vou dar um curso no final deste mês que dura 4 meses e aí, se tudo correr bem, será então um espaço adequado e mais aprofundar, um espaço para aprofundar todas estas questões. Mas, olhando para cada um dos signos do zodíaco, eu fui identificando para cada signo uma etapa. Então, a jornada começa em Carneiro. Carneiro é o signo que abre, não é? O zodíaco que abre, que é o signo das aberturas, o signo dos começos, e naturalmente que chamei a esta etapa não o começo, mas o chamado. Este lugar de Carneiro é o lugar onde nós estávamos a navegar nas águas de Peixe, que é onde o nosso Sol está agora, estas águas de uma dissolução do eu num eu coletivo, portanto, as águas onde eu me encontro num lugar de dissolução, e o chamado é um chamado do meu eu a se ver e a se individualizar. Portanto, sempre que há um chamado, há um movimento para eu me tornar mais eu mesma. Depois, a segunda etapa, a etapa que passa por Touro,
fala de preparação, preparar a mochila. Quais é que são os meus recursos? O que é que eu tenho à mão? O que é que eu preciso para sobreviver? Se eu vou fazer uma viagem, o que é essencial levar comigo para eu poder chegar ao fim da viagem? Preciso de comida, preciso de agasalho, preciso de um mapa, preciso de uma lanterna. Tudo isto, pode, em termos simbólicos, pode falar muito daqueles que são os meus recursos internos. Depois temos, na terceira etapa, que é de Gêmeos, ultrapassar a fronteira. Ou seja, como é que eu desenvolvo esta coragem de ir para lá daquilo que eu conheço? E mais do que isso, como é que eu encontro dentro de mim a capacidade de discernir entre a totalidade da verdade e a parte, sabem, que me vai indicar o caminho? Ou seja, se eu olho para um grande mapa, eu tenho que ter algum tipo de referência para me saber olhar para o mapa e escolher uma rota. Então, esta terceira etapa fala sobre isso, sobre que paisagem é esta e quais é que são, enfim, os percalços do caminho. Como é que eu me posso perder, como é que eu me posso encontrar neste reino que é o reino de Gêmeos. A quarta etapa fala de ancorar pertença. Fala sobre esta fase do caminho onde eu preciso de ir à procura de alguém que me ajude, alguém que de certa forma represente a anciã, a experiência, a sabedoria. E esse lugar da anciã e da experiência e da sabedoria, ele vive dentro de nós. Nós temos paisagens dentro de nós onde nós podemos ir à procura dessa anciã, desse ancião, esse lugar onde nós podemos ir nos nutrir profundamente. A quarta etapa fala sobre isso. Então é uma etapa onde eu vou desenvolver o meu sentido de pertença e de segurança. E é a partir desse sentido de pertença e segurança que eu passo à quinta etapa. A quinta etapa tem a ver com acordar a voz. Então, se na quarta etapa eu desenvolvi o meu sentido de segurança, na quinta etapa eu vou ousar me experimentar no mundo. Eu vou ousar experimentar o que é ser eu própria. E como é que eu posso utilizar as minhas ferramentas? Como é que eu posso, enfim, de uma forma lúdica, experimentar o que é ser eu? Na sexta etapa temos o chamado ao serviço e, por exemplo, eu creio que é mesmo no guião do Campbell que há esta fase onde o herói, por exemplo, tem que ir ajudar alguém, e nas nossas vidas há sempre uma altura. Eu primeiro vou-me divertir a ser eu própria e vou-me explorar e vou, enfim, exaltar o meu ser através da minha expressão criativa. Mas depois eu vou precisar de utilizar esse fogo e essa luz para a colocar ao serviço de alguém. A sexta etapa tem a ver com servir, com estas fases da vida, onde nós temos que colocar-nos ao serviço dos outros, seja a tomar conta de alguém que está doente, seja num processo, numa fase do trabalho onde muito exigente, em que nós temos que estar presentes, em que nós precisamos de disciplina. Falamos depois da sétima etapa e da revelação. A sétima etapa está oposta à primeira etapa, quer dizer que o que quer que me chamou na primeira etapa vai se revelar na sétima. Normalmente isto pode ter a ver com eu me encontrar com um antagonista e de certa forma eu ter que ser confrontada com a desilusão de ter chegado a um sítio que não era aquilo que eu esperava. Pode muito bem ter a ver de eu me encontrar com alguém que me vai devolver então este percurso e este caminho que eu fiz. Esta sétima etapa tanto pode falar de mestres quanto de antagonistas. Seja o que nos apareça, é na sétima etapa que nós despoltamos esta necessidade de nos recolhermos para dentro. Porquê? Porque eu cheguei à revelação de mim no outro. E isto acontece em relações íntimas, acontece com pessoas desafiantes no trabalho. E a etapa seguinte é eu ter que me afastar, mergulhar em mim, para perceber quem é que eu sou quando estou completamente nua e sozinha. Esta é a oitava etapa, a que eu chamei a troca de pele. É esta fase das nossas vidas pelas quais todas e todos passamos, onde eu fui para fora, eu fui construindo uma imagem e uma identidade
de acordo com aquilo que me devolviam de mim, e eu chego à oitava etapa e eu preciso de ir à procura da minha verdade. E a minha verdade não é nunca intelectual. Esta troca de pele normalmente é sempre disputada por uma crise profunda. Seja ela física, uma doença, seja ela um divórcio que me faz de repente perder todo o controle. Ou seja, uma troca de pele tem sempre a ver com uma fase de vida em que eu me deparo com uma Ana que eu nem sequer sabia que existia. E eu tenho que a acolher porque não tenho outro remédio. Aquilo que era seguro, aquilo que eu tinha como seguro na minha construção de identidade desaparece. Eu mudo de pele. Então uma parte de mim deixa de saber quem é. E normalmente é nesta etapa que eu me encontro com o humus, com o terreno profundo e fértil a partir do qual eu posso então emergir e começar este processo de construção de significado. Então, na verdade, em termos biográficos e cíclicos, o auge da minha capacidade de ser alguém que constrói significado é justamente, muitas das vezes, depois destas fases de morte do ego, de morte da pele, de morte da identidade. Porquê? Porque a partir daí eu estou livre para olhar para mim e para tudo à minha volta com outros olhos. E é por isso que a nova etapa chama-se a graça. Eu entro num estado de graça. De repente, eu consigo perceber e significar a minha história. Todos já passamos por uma fase dessas, de certeza. A outra fase a seguir seria aquela fase em que o Campbell fala que o herói volta a casa. Então, esta graça é quando o herói cumpre o objetivo, mata o dragão, e ele regressa a casa e toda a gente lhe bate palmas e ele é o maior, é o herói. Então, eu chamo à 10ª etapa o regressar a casa e, de facto, o que é que acontece quando nós regressamos a casa? Depois de toda esta passagem, de toda esta construção, nós temos a capacidade de encontrar o lugar nas nossas comunidades, na nossa aldeia, na nossa tribo, a partir do qual nós podemos realmente servir, a partir desta visão mais global. Então aqui nós estamos a construir qualquer coisa. Esta graça que nos foi dada na 9ª etapa, ela não é só para nós. Eu morri, eu renasci, a minha revelação não é só para ficar comigo. Ela precisa de ser devolvida à minha comunidade. Então, quando eu tenho esta capacidade de encontrar os meus próprios significados e quando eu começo ativamente a construir uma mitologia pessoal, mais cedo ou mais tarde, eu vou ter que devolver o meu mito ao grande oceano da identidade coletiva. Para quê? Para que ele ajude a construir uma mitologia coletiva. Porque a maior construção do ser humano é esta construção de uma identidade comum. E é na 10ª etapa que nós começamos a fazer isso. Nós vamos dar o nosso contributo para esta criação de uma identidade comum e fazemos-lo a partir da nossa experiência pessoal, daquilo que a vida nos ensinou. Depois nós temos a 11ª etapa, que é uma das minhas favoritas e que tem muito a ver com aquilo que está a acontecer neste momento no mundo, que é a etapa de Aquário, que tem a ver com passar testemunho, que tem a ver com esta capacidade de eu saber que o tempo que eu cá estou é limitado e que, na verdade, depois de todas as minhas lutas e de todas as minhas conquistas e derrotas, o que importa mesmo é preparar o futuro para aqueles que cá ficam quando eu morro. E esta é uma questão muito importante para todos nós. Que futuro é que nós estamos a sonhar e a construir para quem cá fica? E que de forma é que nós, quando chegamos à maturidade, estamos a contribuir para preparar o caminho dos heróis e das heroínas que vêm atrás de nós? Porque eles precisam de nós. Porque nós também não fazemos o nosso caminho sozinhos. Nós fazemos o nosso caminho muitas das vezes seguindo o passo de outros que nos sonharam, que nos acolheram, que nos ajudaram. E na 11ª etapa, então, a minha motivação é participar de uma construção coletiva de significado, de sonho, de possibilidades futuras para aqueles que vêm a seguir a mim. E a 12ª etapa chamei-lhe o Oceano das Mães Divinas, é a minha forma poética de olhar para a energia de peixe, porque a 12ª etapa é a morte.
É este lugar onde eu vou morrer, onde eu vou me encontrar com a totalidade. E nesse lugar da morte é o lugar onde, ao mesmo tempo, é-me pedido que eu me liberte de todas as experiências que eu tive e que eu me prepare para nascer outra vez para uma nova aventura, para uma nova história. Estes lugares da morte nas nossas vidas muitas das vezes são lugares onde, por algum motivo, a vida nos colocou numa fase de reclusão, ou por uma doença, ou por uma quarentena e um recolhimento, que é aquilo que estamos todos a passar agora. Nós estamos a passar por esta espécie de morte coletiva, onde tivemos que parar completamente e estamos a ser convidados a entregar as imagens e as referências que nós tínhamos para podermos renascer para uma nova fase, realmente prontos a conquistar um futuro que seja diferente deste passado que nós vivemos até agora. Não porque ele foi bom ou porque ele foi mau, mas para a humanidade andar para a frente tem que haver estas pessoas que sonham o futuro e que têm a coragem de sonhar com aquilo que não existe, aquilo para o qual elas ainda não têm referências. E nós não estamos sozinhos neste processo. Na etapa da casa 12, nós estamos, de certa forma, ao morrer, nós vamos nos unir a uma consciência que é coletiva, que é universal, onde não existe tempo. E é a partir desta casa 12 que nós conseguimos nascer verdadeiramente para o novo. Porque nós trazemos connosco esta sabedoria, sabem, este corpo, esta proteção dos nossos ancestrais e de todos os seres que existem neste grande oceano do inconsciente coletivo, que são outros para além dos ancestrais e que nem todos são humanos, porque no grande inconsciente coletivo não existem só criaturas humanas. A realidade não é só feita de humanos. Sim, Carmen, estás a falar sobre... sim. Então partilha depois connosco, partilha depois nas tuas redes sociais o texto se tu quiseres, porque eu acho que é muito importante, nesta fase que estamos todos a viver, falarmos sobre esta 11ª etapa, este lugar do sonho, porque precisamos destas várias vozes, não é? Como eu falava agora, a construção de uma mitologia coletiva precisa de várias pessoas a trazerem este significado autoral, para nós construirmos este lugar onde a identidade individual se une, se agrega e onde nós passamos a ser nós um todo que constrói qualquer coisa em comum. Boa. E eu não sei exatamente em que horas vamos, tenho que ver, porque eu quero mesmo muito dar-vos tempo para vocês partilharem e para haver aqui uma conversa. Sim, vou ter que me calar, mas antes de me calar... Não, vou-me calar. Vou-me calar. Não vos quero roubar o vosso tempo. Gostava muito de vos ouvir. Tem havido assim alguns comentários, mas gostava que se alguém quiser partilhar alguma coisa, fazer alguma questão, queria muito dar-vos este espaço. Joana está a dizer que vai ser um curso incrível. Eu espero que sim, Joana. Eu espero que as pessoas que se inscreveram, conheço algumas delas e sei que cada uma delas vai trazer contributos muito ricos para esta construção. Sim. E naturalmente que o curso vai aprofundar cada uma destas etapas e para além de trazer toda esta estrutura que eu fui, enfim, de forma leve apresentando aqui na live, traz também este espaço criativo para que cada pessoa, a partir da sua história, da sua narrativa, da sua biografia, traga para o grupo, para a turma, a sua versão, o seu próprio significado para cada uma destas paisagens. Então espero que venha a enriquecer esta jornada da alma pelo zodíaco. Mais alguém? Não? Então olhem, eu vou ler aqui um outro poema, que é um poema que eu acho que fala tão bem, mas tão bem, sobre isto que é a jornada da heroína, sobre esta ciclicidade e circularidade das nossas histórias, que no fundo, quando nós falamos que as nossas histórias elas não ocorrem num espaço linear, mas num espaço circular,
as nossas histórias, na verdade, elas espiralizam, não é? Nós vivemos em espirais, onde nós vamos passando ciclicamente pelo mesmo lugar, mas num outro nível. E o Rilke, mais uma vez, hoje é o dia do Rilke, de prestar homenagem ao Rainer Rilke. O Rilke tem um poema que, tal como o primeiro, é absolutamente incrível e que diz isto. A minha vida eu vivo em círculos crescentes, sobre as coisas alto no ar. Não completarei o último, provavelmente, mas mesmo assim eu irei tentar. Eu giro à volta de Deus, a torre das idades, e giro há milénios tantos. Não sei ainda o que sou, se eu sou um falcão, uma tempestade ou um grande, grande canto. Sim. Então, eu vou tentar responder aqui no tempo que resta à questão da Joana, que fala que esta questão de vivermos e de reclamarmos a pertença radical a todas as etapas, por vezes nós temos medo, não é? E por precaução nós não nos entregamos à experiência com medo de padecer. Então aqui há duas coisas muito importantes. Uma delas é, quando nós temos uma narrativa cultural que não traz esta circularidade, então, se eu estou aqui neste momento agora, é normal, e eu estou com medo, não é? Ou seja, se eu sei que, se eu estou a prever que uma parte de mim vai ter que morrer, se a minha construção mítica não me diz que a seguir à morte vem qualquer coisa a seguir, então é óbvio que eu tenho que ter medo, não é? Claro. Por isso é que uma construção de uma mitologia pessoal é tão importante, não é? Porque, quer dizer, ela está lá, nós temos mitos aqui dentro de nós, porque essa construção ela é inconsciente. Então repara, Joana, se eu tenho um mito que me diz que a seguir à morte é uma dissolução total, que eu vou perder-me de mim, que eu vou deixar de ser quem sou, que eu vou deixar de me reconhecer e que eu vou cair num grande vácuo, se esse é o mito que eu cultivo, então o que é que acontece? Quando eu chego lá eu tenho muito medo de me entregar. Essa é uma parte. Uma parte tem a ver com as histórias que nós contamos a nós mesmos, inconscientemente, em relação a estas passagens da vida. E aí, realmente, ir olhando, estudando e aprendendo com a vida cíclica, seja através da astrologia, seja através da paisagem, enfim, é muito importante. Mas depois há outra coisa, Joana, que é o trauma. Qualquer experiência traumática vai fazer com que eu me cristalize, ok? E se eu me cristalizo não é? Num lugar, é normal que eu tenha medo de avançar para lá desse lugar. E aí já é um trabalho que tem a ver onde se calhar eu preciso de ajuda, eu preciso de ir encontrar, não é? Uma forma, uma maneira segura de ir para lá do trauma. Portanto, o trauma também, o que é que o trauma faz? O trauma congela-nos nas nossas histórias. É como se eu ficasse cristalizado, congelado numa parte da minha narrativa, eu não consigo sair dali, eu não consigo ver para lá daquilo que me aconteceu. Portanto, há aqui estas duas questões, as duas tocam-se naturalmente. O nome do livro mencionado ontem. O nome do livro mencionado ontem foi este, olha. Os 4 Elementos, do John O'Donoghue. Eu recomendo muito este livro. É um livro muito, muito bonito. Aliás, recomendo tudo o que o John escreveu. Uma das minhas grandes referências. Sim, a ajuda da anciã. Sim, eu pelo menos, na minha construção pessoal, sim. Eu tenho a anciã e tenho as pedras como as minhas grandes referências de endurance. Não é de aconteça o que acontecer. Eles já viram, eles já viveram e, portanto, eu também estou aqui para ver e viver. Mas lá está, esse é um processo é um processo construtivo, não é? Que vai acontecendo. Eu não sei, o Instagram deve estar quase a mandar-me calar, mas temos 5 minutos, se mais alguém quiser acrescentar alguma coisa. Obrigado, eu. Não. É isto. Olhem, espero que vocês tenham gostado. Espero que daqui saia inspiração para, enfim, para vocês, enfim, irem à procura destas vozes, irem à procura destes cantos.
destas imagens que guiam, que nutrem e que nos ajudam a dar um passo, a ter a coragem de dar o passo. Obrigada, Joana, muito obrigada por estares aí. É tão bom ver-te e saber que estás aí desse lado. Grata. Muito grata a vocês por este tempo que me ofereceram. Clara, minha querida, obrigada, Sílvia. Paula, grata também. Nisa, estás aí, que bom! Obrigada, Margarida. Estamos juntas em breve, vai ser muito bom. Sim, Joana. Obrigada e espero que continuemos esta construção juntas. Obrigada, Carmen. Muitas saudades tuas. Tu é muito bom estares aí. Depois, se eu por acaso não vir o texto, não comentar, envia-me, por favor, está bem? Às vezes eu perco assim as publicações das pessoas, mas envia-me. Quero muito ler. Obrigada, minha querida Vera. Margarida, obrigada por estares aí. Muito grata. E já sabem, estas construções fazem-se em conjunto. Obrigada, minha querida Bruna, por estares aí. Muito obrigada, estou muito feliz de te ter aqui. Estas construções fazem-se em conjunto, portanto, partilhem os vossos insights, porque é a voz de cada uma de nós, de cada um de nós, que constrói este grande todo. Obrigada. Então vou-me despedir, desejo-vos uma boa noite, uma boa semana e estamos aqui pertinho uns dos outros. Um abraço grande.